Agora sou eu que estou cuidando da gravação. Pronto. Sim. Hoje eu me desconectei disso. Você não está mais trabalhando agora, né? Tá bom. Deixa eu colocar a galera de anfitriã. Então, bem-vindo. A nossa pergunta é: como é que você faz para viver sorrindo desse jeito? Primeira Leve. coisa que... Não sei se todo mundo aqui... Tem algumas pessoas que eu conheço, outras eu não conheço. Não sei se todo mundo aqui é praticante de barras. É correr minhas barras. À medida que eu vou correndo barras, inclusive quando me diziam isso, que eu fiz minha primeira classe, eu... Alisson, peraí, o pessoal vai me matar, que eu não estou transmitindo lá no Facebook. Pronto, pode falar. Pessoal, o Alisson está aqui ao vivo. Pronto. Quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu disse, mais uma ferramenta. Ah, enfim. Porque eu fui muito, tipo assim, Maria vai com as outras. E até eu brinco, costumo brincar dizendo que Access está para todos, mas nem todos estão para Access. Porque das pessoas que fizeram a classe comigo, muito poucas seguiram, muito poucas praticam, muito poucas correm suas barras. Por exemplo, eu tenho amigos que só fizeram a primeira classe, ok, puseram o manual e esqueceram. Alguns outros não com tanta frequência. Por exemplo, vocês podem ver que também foi convidado para estar aqui, Iago. A gente troca muito nossas barras, a gente corre muito nossas barras. E à medida que o tempo foi passando, e fazendo parte da sua equipe, contribuindo com o seu trabalho, aquela coisa toda, e essa coisa grandiosa, uau. Aí você começa a entrar naquele espaço, sabe, das coisas pequenas, dessa realidade querendo sempre ir para o menor, sempre lhe fazer menor. Preciso correr minhas barras. E à medida que você vai correndo, você vai se liberando desses pontos de vista, sendo você, claro, sendo eu, e sendo eu sem nenhum pudor, assim, por exemplo, de sorrir mesmo, e de perguntar o que mais é possível, de perguntar como pode melhorar, de entrar ali meio que na gracinha, como o Sereno falou no domingo, porque isso sempre fez parte da minha vida, isso sempre esteve comigo. Inclusive, eu era muito podado por isso, porque a minha formação inicial foi em direito. Então, tipo, as pessoas esperam um advogado sério, esperam aquela coisa sisuda, esperam aquele protocolo que eu sigo quando eu tenho que seguir, quando é a energia que se requer, mas naturalmente não é meu. Não sou eu nesse dia a dia. Passei uma época com a prima minha, umas férias, uma semana na casa dela, e todos os dias eu acordava, bom dia, vida, bom dia, sol, bom dia. Ela, você é sempre assim? Eu disse, sou, porque... E aí a gente tem um processo, né, que é a alegria da encarnação. Para mim é uma alegria estar aqui, ter essas possibilidades, desfrutar disso, cada vez mais ter comunhão, ter essa intimidade com o meu corpo. Tem pessoas que não gostam, mas eu, por exemplo, uma coisa que eu adoro é acordar com o sol na minha cara. Então, aqui no meu quarto, vocês estão vendo aqui a janela. Isso me dá sabe, aquela coisa de vida, tipo, mais um dia, me chamando. E depois que eu aprendi as ferramentas, que eu tive contato com essas ferramentas de Access, que é como pode melhorar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e mantrar isso, sabe? Ao acordar, nossa, tem uma outra cara, sabe? Minha vida começou, meus dias, na verdade, eles começaram a ser muito mais leves, muito mais divertidos. E quando você começa também a estar na presença, você começa a perceber, tipo, não, isso aqui não é meu. Não, isso aqui não sou eu. Teve um episódio mesmo na pandemia que eu fui fazer, logo que começou, tava todo mundo muito ali, sem saber como é que seria, quanto tempo ia durar, se ia passar logo, e minha irmã, meio assim, muito estressada, porque eu moro com minha avó. Minha avó é uma pessoa de 90 anos, super grupo de risco. Então, tipo, mas aí eu fui para a pergunta, e eu escolho? Não, não escolho. E eu também perguntando para ela e conversando com ela, tipo, não, ela também não escolhe. Não é por isso que eu não vou tomar os protocolos, sabe? Quando saio, usar máscara, aquela coisa toda, distanciamento social, que em que pese eu seja bem alegre, assim, aquela coisa toda. Eu não gosto muito de estar na casa dos outros, não gosto muito de muvuca, como diz aqui na Bahia, de aglomeração.
Eu não sou muito fã disso. Então, para mim, nesse aspecto, foi ótimo. Foi maravilhoso essa pandemia, ter esse distanciamento social, porque é cada um na sua casa, tudo lindo, tudo ótimo, tudo maravilhoso, e a amizade continua. Então, e eu perguntando, não é? Conversando com ela, eu tipo, não, ela também não escolhe. Beleza, então, para a gente está tranquilo, mas as outras pessoas estavam muito ainda naquele espaço, sabe? Tipo, meu pai, as pessoas próximas dela, ai, cuidado, e não sei o quê. Só que, tipo, gente, não precisa disso, sabe? E aí é que a gente vai para a pergunta, tipo, de fato isso é meu? A quem pertence isso? E aí teve uma história engraçada no mercado, porque, por exemplo, quem está saindo tudo de casa sou eu, fazendo mercado, eu continuo trabalhando, e farmácia, essas coisas. E aí uma vez eu fui fazer o mercado, e aí eu fui para a seção de hortifruti, e aí tinha uma senhora toda com luva, com máscara, aquela coisa toda. Ela se afastou, eu fui pegar minhas coisas e ela, você me dá licença, por favor? Aí eu, hã? Ela, não terminei de escolher. Aí eu disse, tá bom. E aí dentro, rodando a ferramenta, né? Como pode ser mais fácil, o que é que eu posso fazer aqui, como pode melhorar. Outra coisa também é sempre andando, por exemplo, agora está um pouco mais tranquilo, eu consigo perceber a energia um pouco mais tranquila, mas logo no primeiro momento, mais ou menos ali entre julho, junho, agosto, estava muito pesado, porque você andava na rua e, por exemplo, quando eu comecei a sair mais, estabelecimentos fechados, lojas que antes tinham, né, que eu frequentava, já não estavam mais ali. E eu comecei a acessar, sabe, aquela energia de, opa, não, isso não é meu. Isso aqui não é meu. E aí eu fui para o interessante ponto de vista. Tipo, eu não vou comprar o ponto de vista dessa realidade da falência. Eu não vou comprar o ponto de vista da escassez. E aí eu fui o tempo todo, até encontrar meu amigo, foi no interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, as pessoas têm esse ponto de vista, para efetivamente não solidificar isso. E às vezes até também as pessoas que me veem assim, e como o Paty perguntou como é que eu faço isso para ter essa leveza, para ter esse sorriso, eu digo, Alisson, você tá doido. Antes eu resistia, agora eu brinco, eu digo, tudo bem. Agora eu escolho ser um doido com dinheiro, eu escolho ser um doido feliz, o que mais é possível. Porque também tem isso. Se você não compra o ponto de vista dessa realidade, se você não segue aquele todo o protocolo, você automaticamente é excluído. Você é feito de diferente. E também aprender a lidar com isso para mim, e mais uma vez, usar essas ferramentas foram fantásticas, porque me leva, tipo, ok, não é meu, eu não preciso trazer isso para mim, eu também não preciso resistir ou reagir àquilo, eu também não vou me alinhar ou concordar e tá tudo certo. Então, quem quiser continuar, que continue, e eu vou cada vez mais criando a minha vida. Então, falando em criação, foi um espaço de possibilidades que me abriu muito. Porque, por exemplo, quando o Paty criou a primeira edição da maratona, não foi? Que estava, o que é que eu posso criar aqui, o que é que eu posso fazer aqui, aquela coisa toda. E aí ela estava buscando voluntários e disse, vou nessa, eu vou. Não sei o que é, mas eu vou. E aí depois foi quando ela também falou, minha equipe, eu estou abrindo, enfim, eu disse, como seria isso? Como é essa experiência? Eu vou. E aí, depois também que, por exemplo, com a partir da pandemia, eu consigo conciliar um pouco o trabalho, então, tipo, meu trabalho agora está nessa modelagem, uma parte em home office, uma parte presencial, então eu consigo ter mais tempo na minha agenda para organizar, para, sabe, para fazer as coisas, para estar mais presente, mais engajado. Então, para mim mesmo tem sido só ganho, sabe? E levar com essa leveza mesmo, e olhando e sendo esse espaço, sendo esse convite que tipo, vai passar, ok, porque eu escolho que passe. Inclusive, lá no trabalho chegou uma nova colega lá pro setor, e aí ela falando também, toda preocupada, aquela coisa toda, aí eu disse, não, eu não escolho Covid. Eu perguntei, meu corpo não escolhe? Ela, como assim? Eu disse, depois você vai saber, eu vou conversar com você. E isso tem sido muito bacana, porque eu percebo meus colegas de trabalho incorporando isso. Essa mesma, que tem um mês e meio mais ou menos que ela está lá conosco,
Agora, quando ela se vê em alguma coisa, ela pergunta, como pode melhorar? Como pode melhorar? E aí eu digo, uau, então, tipo, eu só percebendo que ela já faz essa pergunta, já percebendo essa energia. Então, outra pergunta, o que mais é possível? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar? Eu disse, gente, que bacana isso. A pessoa acabou de chegar, está tendo contato com essa energia, contato com essa ferramenta, não conhece nada de Access e já está utilizando. Ou tem um outro colega que ele gosta mais do mantra. Aí que é facilidade, alegria e glória. Porque quando as pessoas vêm com aquela dificuldade, eu digo, calma, tudo da vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí ele coloca a felicidade. Eu digo, é facilidade, mas felicidade também, porque a gente escolhe isso. Então, quando você passa, de fato, a ser a ferramenta, a praticar a ferramenta, tudo começa a ficar mais fácil, tudo começa, sabe, a ficar mais leve, é menos sólido, você começa a ter mais espaço para isso. Então, não tem segredo. Para mim, de fato, se me perguntar, tem segredo? Não, não tem segredo. É usar a mesma ferramenta, entrar nesse espaço. E uma coisa que, para mim, eu não vou dizer que foi difícil, porque, na verdade, eu não tinha aquela musculatura. Mas, à medida que eu fui fazendo, eu fui tendo a musculatura, eu fui tendo presença. Entrando no espaço, de fato, de estar presente, até para perceber quando não é meu, e quando algo é meu, perguntar, ok, o que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu mudo? E também uma coisa dinâmica, sabe? Aquela coisa, estar presente com as escolhas, com as perguntas a cada 10 segundos, fazer pergunta e seguir a energia. E teve uma coisa ontem que a Andrea também falou, que é do A ao B, não é? Porque muitas vezes você faz a pergunta, sabe o que vai expandir mais, mas a mente racional ainda está ali naquele caminho. Então, e eu sou um pouco controlador, né, Paty? Como muito minhas barras de controle, e eu tenho um ponto de vista que não à toa a gente corre ela 2 vezes numa sessão de barras, sabe, tentando ali meio que controlar os resultados, tentando meio que controlar coisas que a gente sabe que não controla, mas você fica ali meio que tentando, e para mim tem sido muito bacana estar nessa presença, nesse espaço, de sair disso, e de experimentar, e tipo, ok, era assim até 10 segundos, agora não é mais, e agora o que eu faço? E agora para onde é que eu vou? E, sabe? E tem sido divertido entrar nesse espaço, tem sido divertido experimentar isso. Antes mesmo de estar aqui com vocês, eu estava com aquele friozinho na barriga. Aí eu, uau, isso é medo ou é excitação? Ah, é excitação, e o que mais é possível? Como é que eu posso ter mais disso? Como é que eu posso seguir essa energia? E como eu falei, não tem segredo. É você seguir mesmo o fluxo, é você seguir a energia, é você usar as ferramentas de tudo, não só de barras, mas das outras classes avançadas que eu fiz também, que eu escolhi fazer, como o do fundamento, usar aqueles números dos algoritmos, enfim, e se perceber como essa, sabe, essa potência que cada um de nós é, como esses realizadores de milagres que de fato nós somos, e tudo fica muito mais fácil mesmo. Tanto até que teve outro amigo que eu estava à frente de um processo dele, um processo judicial, e ele já foi finalizado, enfim, foi um acordo e foi exitoso. Na verdade, não foi nem acordo. Fomos até o fim, porque a empresa não quis fazer acordo, então nós fomos até o fim e foi exitoso para ele. E aí ele chegou, falou para mim e disse, nossa, eu estou besta, como tudo para você é fácil. Aí eu disse, porque eu escolho facilidade. E isso chega até a ser obsceno para as pessoas, quando você fala que... Pergunta, você é julgado por isso? Bastante. Bastante. Sabe? Por escolher a facilidade, por dizer, não, tem um caminho mais fácil. Tem uma possibilidade aqui. O que foi que eu ainda não fiz? E muito da minha família, por isso que também uma das coisas que eu coloquei, quer dizer, que eu faço hoje, para mim já praticamente no automático, não no piloto automático, mas
automático no sentido de que o meu corpo mesmo já faz. Quando eu percebo, eu já estou correndo MTVSS, eu já estou no BMM, que é a mimetização biomimétrica, para desfazer esses padrões de família, porque a minha família é muito dentro da caixa, muito. Talvez não. Eu sou mais, assim, e sabe, mais, como eu falava com a Carol na live dela, a ovelha holística, porque eu sempre gostei dessas coisas e eu sempre gostei de cor, eu sempre gostei dessa, sabe, dessa coisa assim, alegre. E eu até fiz um teste comigo, que, por exemplo, é tentar ser neutro. Neutro em que sentido? Passar despercebido. Só que aí é a minha energia, eu não passo despercebido. E eu parei de brigar com isso, eu não brigo mais com isso. Tá tudo ok, isso para mim não é mais Como é ofensivo. que essa tentativa de passar despercebido, você se disfarçou? Como é que foi isso? Foi em vão, eu digo, foi em vão essa tentativa, porque eu disse, não dá. Para que eu vou brigar com isso? Ou então, como as pessoas também diziam, seja menos, não ria tanto, não mostra tantos dentes, não faça tanto. Eu disse, gente, eu usei aparelho, eu vou ter que. Eu vou me mostrar, é claro, meu cartão Sabe postal. isso, né? Que algumas pessoas falam que eu tenho que rir mais e outras falam para você que você tem que rir menos. Você vê como as pessoas não têm o que fazer? Porque isso é É, só uma falta do que fazer, na verdade, né? Você achar que você pode dizer para o outro que ele tem que fazer mais ou menos, né? É a nossa realidade. Muito engraçado. sim. Sim, e interessante que meu sorriso já me abriu portas, já me tirou de muitas situações embaraçosas, por assim dizer. Me colocou em algumas também. Às vezes, por exemplo, quando você tem alguma situação, por exemplo, alguma situação fúnebre, que eu também não sou muito fã disso, não gosto de ir para esses eventos. E aí, alguma coisa muito engraçada, eu não conseguia segurar o riso, então as pessoas olhavam para mim, tipo, você está rindo num velório? Já aconteceu, eu tinha que me retirar por conta da minha crise de riso. Mas também, por outro lado, já me abriu portas, sabe? Tipo, Sim. às vezes, quando você está num aeroporto, ou aquela outra pessoa está ali entediada. Antes eu não conhecia as ferramentas de Axis, hoje, tendo as ferramentas, a gente já vai trabalhando e o sorriso é apenas mais um plus, por assim dizer. E aí isso quebra, sabe? A pessoa está tão ali, tão. Quando você quebra e você consegue com mais facilidade, consegue, sabe? Tem, tipo, algo que era mais complicado, ou que a pessoa iria tratar você de uma forma rude, ou não iria sequer lhe dar informação, isso já dá um outro encaminhamento muito mais favorável para aquilo que você está pedindo, para aquilo que você vai fazer. E só que hoje, depois, para mim hoje é super tranquilo. Eu não fico mais preso a isso, eu não dou mais significância a isso. Ok. Aí eu sou total interessante ponto de vista em relação a isso, sabe? Tipo, ok. Dessas pessoas, por assim dizer, da minha família, mais assim é minha mãe. E que era mais, sabe? Mas o resto, minha irmã também, mas o restante, meu pai, minha avó, então, muito ali na caixinha. E eu olho para eles e digo, ok, é a escolha deles. Eu também outra coisa. Eu também já saí daquele espaço de ser o chato da consciência. Porque quando eu estava começando, dizer, é bom, ó, tudo na vida, sabe? Só que as pessoas, tipo, oi, você tá doido? O que aconteceu? O que é isso? E aí eu disse, não, sabe? Não dá mais, porque teve até parte, você já falou disso, isso se volta contra você. Você fica tão ali tentando mostrar para a pessoa, é bom, é bacana, funciona, a ferramenta funciona, basta que você escolha e se comprometa com isso. E você passa a ser o chato e aquilo se volta para você. Eu saí desse espaço também. Então, hoje, para mim, a minha escolha é ser o convite. Ok, eu faço, como por exemplo, e aí tem esse exemplo concreto que do meu trabalho, da minha colega de trabalho, que ela, por nada agora, ela tá, como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Aí eu disse, uau! Então, é de fato esse espaço que eu escolho para mim. É isso que eu escolho
para a minha vida afetar, e a gente sabe que, de fato, a gente afeta, porque as pessoas que estão na mesma vibração, não é? As pessoas que estão na mesma onda, elas sentem, elas percebem. Então, a minha escolha cada vez mais tem sido essa, de ser isso, de entrar nesse espaço e que as pessoas comecem a perceber e ter, tipo, tem um negócio aí, tem uma coisa aí, o que é que tem aí? E aí eu falo, e como Simone viu, né? Eu gosto de falar pouco. Sim. Exatamente isso. As pessoas aqui perguntaram. Às vezes um pouco do peso que a gente sente nessa realidade vem do julgamento de tudo, né? Julgamento da pandemia, julgamento de certo e errado, julgamento do governo, julgamento de como isso criou. Hoje eu estava lendo o New York Times e eles sempre colocam um mapa do mundo colorido, onde é que está a pandemia, né? E aí, olhando o mapa, é muito engraçado, porque só está assim, vermelhão, Estados Unidos, Brasil, e o lugar onde todo mundo estava falando mal e xingando está limpo, assim, não tem nada. Então, isso é realmente um ponto de vista, né? Porque eu lembro que no começo do Covid, todo mundo fazia piadinha, brincava com os chineses, Isso, né? Tinha um total julgamento de quem eles eram, que eles estavam estragando o mundo e não sei o quê, papá. Ok, agora eles estão ótimos, sem nada lá do outro lado do planeta, né? Então, o que é isso que a gente cria a partir do julgamento ao invés de escolher a leveza, né? exatamente. Aprendemos isso, né? E também, por exemplo, uma coisa e para mim foi muito bacana, importante trabalhar o interessante ponto de vista, porque minha avó assistiu muito jornal, aquela coisa assim. Então, tipo, e também trabalhar antes as ferramentas, antes de eu sair do meu quarto, antes de eu me levantar da cama, já rodando isso, porque ela acorda no jornal ali, não sei quantos mil mortos, não sei quantos mil casos. Ou então também na hora do almoço, que eu venho almoçar em casa, enfim, aquela coisa toda. E, sabe, eu disse, não, e aí, sabe, é rodar, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, esse meu ponto de vista sobre o ponto de vista dessas pessoas, para não solidificar isso. Porque, no fundo, nós aqui sabemos que foi escolha dessas pessoas. Mas, por exemplo, e hoje eu também tenho, não vou dizer esse cuidado, mas, como é que eu falo, essa atenção, eu não falo isso para todo mundo, porque também as pessoas dizem, ah, ainda dou de vez. Ainda dou de vez, não tem coração. É, Para os amigos mais próximos, eu digo, não tenho sentimento mesmo, não. Não tenho, não. Para quem conhece Access, eu digo. Mas para as outras pessoas, eu amo. Então, é meio aquele negócio ali de ser mesmo a energia que se requer, sabe? O que falar, como dizer, aquela coisa. E também de não deixar de ser eu. Se a pessoa me perguntar, eu falo. Se a pessoa não me perguntar, eu também não vou dizer, eu não vou catequizar, eu vou simplesmente ser energia e a coisa vai fluir, enfim, não precisa ter aquilo, como eu falei aqui, que eu estava ainda naquele ponto de vista. E depois que a gente começa a fazer isso todos os dias, depois que a gente começa a entrar nesse espaço, é divertido, é leve, é bacana, porque você começa a perceber a coisa acontecendo. Aí você, uau, o que mais tem aqui? Uau, e o que mais tem aqui? E vai. Isso é bem bacana mesmo, perceber que sim, é possível. é. Isso aí. Alisson, como eu posso ser mais sortuda? Então, E aí, pessoal, por favor, pessoal, ninguém tem perguntas? Vocês estão desperguntados? tem alguém aqui que não é? Deixa eu verificar aqui o pessoal. As pessoas aqui eu ainda não conheço. Oi, eu sou a Margarete. Eu estou impressionada, gente, com seu sorriso. É encantador. Abre portas! Às vezes é manipulador. Eu não caio mais, sabe, Margarete? Porque ele trabalha comigo, eu já conheço muito bem esse sorriso. Esse sorriso que conquista primeiro, depois só chinelada, né? Depende, a gente aprende. Qual foi a sua maior dificuldade no início do Axis?
No início do Access, como eu falei, Margarete, não sei se você chegou no começo, foi correr as barras. Porque para mim o processo verbal sempre foi tranquilo, sempre foi aquela coisa. Agora, falando em ser tranquilo, uma vez que a Patrícia falou, tipo, cuidado que você pode estar facilitando a mentira. Eu, hã? Como assim? Como é que... Porque também quando a gente chega em Access, que vê aqueles processos verbais enormes, aquela coisa toda, você diz, aí você vai buscando cada vez mais elaborar. É. E ela disse, é uma pergunta simples. Então a pergunta já vai quebrar isso. Você tem que seguir a energia. Eu fui limpando. E correr as barras com frequência. Para mim era isso, porque como eu falei, tipo, eu não dava, eu não percebia, melhor dizendo, a mudança dinâmica, tanto dos processos corporais como das barras. Para mim era mais uma ferramenta. Mas aí quando eu fui fazendo, quando eu fui percebendo, eu disse, uau, o negócio funciona. Então, é manter mesmo essa frequência de ter as minhas barras corridas. E para mim também foi assim. Eu fiz o fundamento, meu primeiro fundamento, ok. E quando eu fui para o fundamento global, que eu vi aquelas macas enormes lá atrás e facilitadores trocando barras, correndo o processo, eu disse, gente, peraí, aqui no fundamento global, o pessoal tá... Então, tipo, é essa ferramenta mesmo, sabe? Não é porque é o primeiro curso, é a primeira classe, tem muita coisa ali, sabe? Tem, não sei se a Tem uma Hereda tá classe aqui. avançada, para não falar para você que não tem nenhuma, só no treinamento de CF, que não tem maca, porque a gente não pode dormir, a gente tem que ficar acordadão o tempo todo, né? Mas o resto, todas as classes, o pessoal corre barras o tempo todo. Qualquer classe avançada. E o Gary e o Dan, tem hora que o Gary fala, Dan, continua aí que eu vou correr barras. Ele desce para alguém correr barras nele. Então, Então, isso é a ferramenta, né? quando eu me dei conta, e não sei as outras pessoas, mas chega a entrar no espaço meio que de abstinência, porque quando você passa muito tempo sem correr, você começa, não, preciso correr minhas barras, não tô bacana, não tô legal. E por mais que você corra processos corporais em você, por mais que você corra suas barras, é outra pessoa. Eu também, por exemplo, eu não tenho o ponto de vista de quem vai correr as minhas barras. Nesse aspecto, eu sou bem piriguete, dizendo aqui na Bahia. Então, qualquer pessoa, eu não tenho problema nenhum. Pode ser criança, adulto, idoso, pode ser, enfim, qualquer pessoa, vai, meu filho, corre aí. Porque aqui na Bahia, as pessoas ainda têm esse ponto de vista de que metafísico, não é qualquer pessoa que pode tocar na minha cabeça, a minha cabeça é disso, minha cabeça é do santo tal, é da entidade tal, e não sei o quê. Então, tem muito esse ponto de vista fixo. Alguns amigos até, por exemplo, têm isso. Eu não discuto, mas o meu, então, tipo, e eu fico pedindo para ele, traga pessoas que estejam na disposição de trocar barras com você, que estejam na disposição de ser contribuição para você. Teve uma mesmo em que ela correu, ela nunca tinha corrido minhas barras, foi numa troca de barras, e aí foi quando ela colocou, sabe, as mãos posicionando, eu pulava na maca. Meu corpo se contorcia. Eu digo, gente, uau, que incrível. Eu nunca tive isso. E aí meu corpo escolheu presenteá-la. E aí eu me lembro que, tipo assim, o valor de contribuição era R$ 10, eu só tinha, acho que, R$ 100 na carteira, e eu, tipo, além da escassez, sabe? Tipo, eu digo, tudo bem, o corpo tá na disposição de presentear, vou presentear. E eu dei 100, e no dia, tipo, horas depois eu voltei com 150 para casa. Eu voltei, sabe? Então, tipo, 50% a mais do que ele presenteou. E tem uma coisa também muito incrível, muito bacana de barras, isso também aconteceu comigo e é bem recente. Quando nós estávamos no Fundamento Global, uma amiga minha correu barras em mim. Ela nunca tinha corrido, na verdade era amiga assim, de Zoom, de workshop, daquela coisa toda. E aí ela correu minhas barras. Foi incrível, foi, sabe, fantástico. Meu corpo chorava, ele estava liberando muita coisa. E eu até agradeci para ela, aquela coisa toda. Depois, num outro workshop agora, foi recente, praticamente 6 meses depois,
ela relatou que ela tinha trancado coisas do corpo dela, que ela tinha ainda, sabe, feito, não tinha uma relação bacana com o corpo dela, tinha ainda adoecido e processos que a medicina tinha dito para ela que eram irreversíveis. Eu disse, uau, gente, então, e de fato, quando e até falei para ela, pode dizer, porque também agora eu consigo perceber, e eu não sabia disso, que ela tinha um processo que eu também tinha um processo semelhante, nós não sabíamos disso. E foi uma troca de barras fenomenal. Então, isso que também é falado no manual, que quando você está correndo barras de uma pessoa e que aquela pessoa tenha a mesma coisa que você, está na mesma frequência que você, libera o seu e libera o dela. E isso, eu literalmente não precisei pagar para ver, porque foi uma troca, mas aconteceu mesmo. Que também era outra coisa que eu ficava, eu digo, é balela esse negócio. Dizer que se ocorrer em mim 350, 380 mil pessoas que estão na mesma frequência serão afetadas, eu disse, não, isso é história, sabe? Como diz aqui, história para boi dormir, isso não acontece, mas de fato acontece. De fato é real, tem essa potência e é algo tão simples, sabe? É algo que não é algo muito, sabe? Aquela coisa. Não, é só colocar os pontos, correr energia e pronto. Isso que também é bacana, porque não tem segredo, sabe? Não tem, como é que eu posso dizer? Não é complexo, é simples. E aí também quando eu estava começando também em Axis, aquela coisa toda, por assim dizer, Iago, que vai estar aqui, ele foi quem facilitou a minha segunda classe, e aí ele escolheu avançar um pouco mais, e depois eu fui em seguida, na época não tinha processos corporais, então ele corria em mim, e aí eu virei para ele e perguntei, amigo, é só isso? Ele, Alisson, se não é fácil, não é Access. Aí é isso mesmo. Então, e foi também depois daquele espaço, porque eu conversando com ele, trocando figurinhas com ele, uma coisa que eu percebia, eu era muito reino dos demais também. E quando eu percebi que pessoas que passaram pela minha vida já estavam em outro espaço, estavam uau, e eu ainda estava ali na piscininha, sabe? Eu ainda estava ali, eu digo, até que eu tive um estalo e disse, o que está certo sobre isso? Sabe que as pessoas que passam pela minha vida, estão passando pela minha vida, estão mega uau, eu ainda estou escolhendo estar aqui. E aí Iago me sugeriu, amigo, vamos trocar processo. Troca processo, corra suas barras, e aí, de fato, a gente começou a trocar barras, a intensificar isso, e foi ali que a minha vida foi dando um uau, foi abrindo cada vez mais espaço, foi abrindo cada vez mais, a palavra é essa mesmo, espaço para leveza. Cada vez mais sendo mais leve, cada vez mais fazendo mais coisas. E exatamente isso também que eu falei. Quando a gente vai percebendo que vai criando mais, vai ficando grande, aí sempre vem alguém dessa realidade para trazer você para aquele espaço. Aí você diz, não, opa, correr barras. Correr barras e trocar processos. Essa, por assim dizer, é a minha receita, que não tem receita. A Cíntia está perguntando se hoje você só trabalha com Axis. Ainda não. Ainda não, mas foi uma escolha que eu fiz no final do ano passado. Em uma das outras ferramentas até... Não, Paty ainda não tinha feito aquele workshop indefinido 2020. Estou destruído com o planeta ainda, só E aí... pensamentos. Exatamente. Mas aí quando a gente tem, né, não é nessa realidade, aquele negócio, fazer listinhas, aquela coisa toda, enfim, uma das minhas escolhas que eu coloquei foi essa, de Access, porque dessas ferramentas todas que a maioria de nós conhecemos, é a que mais fala a minha língua. É aquela com a qual eu mais me identifico, sabe? Que vai mais ali direto no ponto, que vai direto no ponto da limitação, como eu falei mais cedo, que é da facilidade, que ela não vai ficar, não, é energia pronto e foi. Que era outra coisa também, que eu tinha ponto de vista, eu dizendo, como assim pode ser tão fácil? Como assim eu apenas dizer sim para um processo, a coisa vai acontecer, vai transformar? Sim,
porque é esse espaço dinâmico, é essa mudança dinâmica que acontece. E é isso que me encanta muito, que faz com que eu, de fato, escolha cada vez mais avançar nas ferramentas de Access. Você trabalha, fala o pessoal com que você trabalha. Eu sou advogado de formação, bem em forma de estrutura, mas já fora da casinha, até como eu gravei o vídeo convidando, bem fora da casinha mesmo, porque nunca fui aquele advogado todo formal, aquela coisa toda, e como eu falei, esse sorriso, muitas vezes, quando eu tinha um escrivão chato, ou alguma situação chata na audiência, isso quebrava um pouco, ou até mesmo quando a gente estava para fazer um acordo, porque eu sempre preferi um acordo do que um processo longo. E é isso também que a outra pessoa estava na resistência, isso diluiu um pouco, e depois vieram as outras ferramentas, mas as outras ferramentas, a Access é a mais recente na minha caminhada, por assim dizer, ver o Reiki e outras ferramentas mais que trabalham muito a metafísica. E que, para mim, foi no momento também de minha vida que chegou que eu estava completamente na piscininha. Eu não tinha total clareza de que eu tinha criado aquilo, mas eu sabia, sim, que em algum momento eu tinha escolhido, em algum momento eu tinha criado, eu tinha atraído aquelas pessoas, aquelas situações para minha vida. Só que uma coisa, para mim, sempre foi muito clara. Tipo, e eu até falava, eu não sei como eu entrei, mas eu sei que eu saio. Não sei como eu tô aqui, sabe? Mas eu sei que tem uma luz no fim do túnel, eu sei que eu vou sair. Quanto tempo vai demorar para isso, eu também não sei. Mas eu sei que aqui eu não vou ficar. Aqui é onde eu não escolho estar aqui. E aí a coisa foi acontecendo e acontecendo e tá indo. E sem essa definição. Agora, quando eu falo, por exemplo, assim, das outras ferramentas, e não vou dizer o desafio, mas hoje, para mim, porque quando você entra, de fato, em Axis, que ele dá essa visão, ele dá essa amplitude, e até, não sei se é Einstein que fala, não é que a mente é um paraquedas, quando ele abre, ele não se fecha. Fica difícil de fechar, porque ele dá... A consciência não julga. A consciência não vai dizer que está certo, que sabe, que está errado. Não vai te levar para a polaridade. Ela vai colocar você de frente com aquilo e você vai escolher. Quando que, na verdade, essas outras todas ferramentas que nós temos por aí, que é muito metafísico, e muitas vezes traz até um julgamento refinado. Que aí você vai. E agora também, até para eu chegar a esse ponto de perceber o julgamento refinado, é a musculatura. É correndo os processos, é correndo as barras. Então, por isso que, por mais que eu tenha essas outras ferramentas como constelação, como Theta Healing, como Reiki, que as pessoas conhecem, mas elas já me trouxeram para esse lugar, mas quando já não estão mais naquele espaço de ressoar com as minhas escolhas, sabe? De contribuir com a pessoa que eu sou hoje, de contribuir com o espaço que eu sou hoje e com as escolhas que eu venho fazendo. Então, por isso que cada vez mais, por isso que eu também fico muito feliz quando perguntam se eu só trabalho com a Access, porque é isso que eu estou comunicando, não é? Então, tipo, o que mais é possível? O que mais e como pode melhorar? Isso aí. Como pode melhorar? Como ter mais disso? Perguntas para esse boneco? Nós temos 15 minutos ainda para vocês perguntarem. Porque daqui a pouco a gente vai para a live dela. E, por favor, vamos todos. Desligo tudo. Se vocês estiverem conversando, eu desligo tudo e falo. Agora é minha live, por favor, para de me atrapalhar. Exatamente, para falar do líder do futuro. Do líder do futuro emergente. Vou até pegar o link aqui, porque... Qual ferramenta, a Suzy te pergunta, qual ferramenta que você mais gosta de usar, com a qual você mais se identifica e usa naturalmente? É um interessante ponto de vista. E para mim interessante e engraçado que eu sei que eu estou em hipótese quando eu começo a rir.
Quando eu tô... Sabe? E às vezes eu tenho crise de risos quando eu tô em hipóve. E aí que eu começo, até comigo mesmo, terceiro ponto de vista, terceiro ponto de vista, terceiro... E aí vai numa crescente, e aí quando eu começo a digo, pronto, já estou interessante ponto de vista, o que antes, na verdade, estava ali quase se solidificando, já desolidifica e pronto, eu já entro, aí depois disso vou para as perguntas. E aí depois vai. E é muito bacana, porque a minha percepção é que uma ferramenta leva a outra. Assim como os implantes são os grupinhos que andam de mãos dadas, você um acende, aí vários outros vêm, sabe? Vem a reboque, com as ferramentas também. É a mesma coisa. Você usa uma, limpou. Aí você, uau, aí vai para outra. E vai para outra. E claro, também tem muito aquela coisa também da situação, sabe? Muitas vezes é interessante do ponto de vista como pode melhorar, ou então o que mais é possível, mas esse o que mais é possível também é você estar presente com a energia. Porque muitas vezes não adianta você fazer uma pergunta que pode melhorar, como pode melhorar, da boca para fora. Porque se você faz da boca para fora, você não acessa. E aí é como se você estivesse fazendo só para inglês ver. Aí é por isso também que muitas pessoas vão dizer, mas a ferramenta não funciona. Mas você está presente com a ferramenta, você está entregando a energia ali na ferramenta, você está empregando, de fato, você está sendo a ferramenta. Porque, uma coisa é você falar, tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória, 100 vezes, como diz Carol, né, Keros? Só sendo papagaio de processo, só repetindo. Outra coisa é você falar, é você perceber e você ouvir, você sentir o que você está falando, você perceber a vibração do que você está falando, o espaço que você está. É outra coisa. Aí sim, de fato, as ferramentas vão fazer sentido para você. Ou mesmo que não faça sentido, porque às vezes você tem um processo verbal que não quer dizer nada com nada, logicamente falando, mas ali dentro tem uma energia e quando você segue, você dissolve. Então, é esse processo. Comenta eu, quase comenta Harley. E se eu não me engano, próximo do ano que eu nasci, ele passou por aqui, pela Terra. Eu acho que, se eu não estiver enganado, André, eu vou até pesquisar isso. Também acho. Harley, aproveitando, fala um pouquinho aí do que você percebe aí das músicas e dos... Sim, bem lembrado, Keros. Porque eu e o Carol, a gente gosta muito de música. Ela é Patrícia também. Aliás, quem não gosta de música? Eu tenho até o meu ponto de vista de que talvez por isso não é aconselhável que você toque música, qualquer tipo de música, quando está correndo barras. Porque a gente sempre vai associar a uma situação, a uma pessoa, enfim. Música é uma coisa que marca. Você sempre sabe, tem aquela pessoa que mandou aquela música, ou a primeira vez que você escutou aquela música, você estava num lugar tal, com a roupa tal, você traz tudo aquilo, você volta para aquele lugar. E nessa realidade, você tem muitas letras de música. Eu gosto muito de rádio. É algo assim que eu estou no carro ouvindo, tipo, muitas vezes eu nem ouço os canais, Spotify, essa coisa toda. Eu fico mesmo pulando de uma rádio para outra, que eu sempre gostei. Ouvi também no noticiário em rádio. E aí, quando você está presente, você começa a perceber toda a construção que existe por detrás das letras, das composições, das melodias, para fazer com que você fique preso ali naquele espaço. Para fazer com que você fique ali e com que você não saia daquilo. Então, eu trocando figurinhas com o Carol, a gente, sabe, percebendo isso. E comigo aconteceu porque teve uma música chiclete total, que não saía de minha cabeça por nada, que era uma música toda trabalhada no implante. Toda, não tinha um verso que não fosse. E, tipo assim,
sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem vai ter, pois fácil não é nem vai ser. Aí eu, como assim? Pode pôr, eu escolho facilidade, alegria e glória. Eu fiz uma viagem com a Tati Aguiar, que era para Uruguai, e pelas estradas do Rio Grande do Sul, né? E o rádio só pegava algum tipo de música. E a Tati sabia cantar todas. E tudo assim, né? E aí, quando ela acabava de cantar, eu falava, certo, errado, bom e mal, pode, todos nove, com os caras, excelente. Ela falou, vai, cada música que eu cantar, você limpa. Eu, ok. A gente foi até o Uruguai fazendo isso. Porque tem muita música que realmente tem gatilhos mentais para você se levar para um espaço de menos, ou de tristeza, ou de, não é para mim. Muitas, 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 muitas. Ou de dificuldade, ou de abuso, e sabe, você tá ali cantando, às vezes é um pagode, você tá... André falou... ou de chifre. Tipo, sertanejo tem muito disso, e sabe, você vai ali para aquele espaço, e você não sai disso. E aí não é congruente, porque, tipo assim, como é que você escolhe estar num criacionamento se você fica ali só mandando aquela mensagem subliminar, e é subliminar mesmo, para o seu cérebro. Você fica ali se alimentando disso. Agora, mais uma vez, é essa presença. E também para não ser o chato, porque pode fazer isso de uma forma bacana. A Paty estava com a amiga dela e fazendo pode-poc. E, Andréia, seguindo a minha nutricionista, né, que está aqui, a Andréia, do chifre, do que você está nutrindo o seu corpo, né? Incluindo a música. Você já curtiu ouvir A Hora do Brasil também? A Lélia pergunta. Às vezes, muito, muito, muito que está passando alguma coisa. Agora é bacana, porque agora está às 21 horas. Então, 21 horas eu já estou em casa, tranquilo, eu não ouço. Só uma rádio aqui em Salvador que ainda mantém às 19. Mas muito assim, a Rádio Senado ou a Rádio STF, alguma notícia, alguma coisa assim, mas confesso que eu nunca tive muita paciência, não. A não ser para a entrada, que tempos depois eu vim descobrir que era o Guarani de Carlos Gomes. Lindo. Que ficou clássico e registrado. A Andréa diz, na hora você libera hormônios do prazer ou do sofrer. É só sintonizar na música e já aciona. Ontem mesmo eu liguei no meu Spotify, num determinado momento, eu liguei músicas de discoteca, sabe, dos anos 80. Impossível você não movimentar seus hormônios, a sua vibração com aquela música, né? Então é só escolher. Bem, meu amor, você tem 8 minutos para fechar a sua live. Eu quero primeiro agradecer a vocês pela lembrança, agradecer, aliás, a energia, né, como eu falei também no vídeo, agradecer a mim por cada vez mais estar escolhendo ser essa energia, cada vez mais estar nisso, sendo eu mesmo. Esse julgamento a vocês que minha energia comunicou, chegou, e que mais é possível, que mais nós podemos criar juntos, mais nós podemos revolucionar isso, de fato, apresentando, sendo esse convite para outras pessoas, para que outras pessoas de fato escolham, sendo os estranhos, ontem, como a Andrea falou, depois que ela de fato assumiu, por assim dizer, a estranheza, não é, que ela é sendo diferente. Isso também é que eu gosto em Access, porque é que me vibra, porque ele celebra as diferenças, ele celebra o que cada um é. Ele celebra, sabe, quando o Dan diz, lindo você, todos nós somos lindos. E aí foi muito engraçado, que uma vez eu estava rolando meu feed do Instagram, que ultimamente estou com preguiça, e a Patrícia percebeu isso. E aí eu vi, até comentei com o Iago a foto de uma outra técnica, tava todo mundo... Aí disse, amigo, isso aqui... Ah, que vocês iam estar um assim, um assado, outro assim. E isso é lindo, e isso é maravilhoso. E cada vez mais usar mesmo essas ferramentas que não são difíceis. Gente, qual a dificuldade de fazer uma pergunta? Qual a dificuldade em se deparar e perguntar como pode melhorar? Qual a dificuldade em vez de
de entrar, sabe, na conclusão, na definição, dizer, ai, não vai funcionar ou não dá certo. Tipo, o que mais é possível? Como pode melhorar? Sim. E Eu para quero mim, fortalecer uma coisa, Alisson. Às vezes as pessoas acham que fui eu que escolhi as pessoas para estarem falando aqui. Eu não escolhi nada. A gente está num grupo aí dessa organização do Fractal, são várias pessoas, então o Alisson foi um que foi realmente citado como leveza para todo mundo, não fui eu, não. Então, lógico que se eu tivesse que falar, eu também falaria dele, porque ele é leveza no meu negócio, ele é leveza como meu amigo, é leveza em todo o tempo. Mas é legal ver como outras pessoas, né, que nem estão tão ligados a você, te indicam pela sua leveza, né? sim, e isso é como de você pegando emprestado sua palavra, isso é bem congruente com a minha escolha. E eu fico muito feliz mesmo, usando uma palavra dessa realidade, com isso que você diz, uau, é isso que eu estou comunicando. As pessoas estão percebendo isso, estão percebendo essa vibração, estão comprando isso. Isso para mim é verdadeiro. Então, Sim. E amanhã a gente tem também live, pessoal, nesse mesmo horário, 8 horas, com a Cíntia Castro, que também está aqui. Então fica aí o convite para vocês virem. Ouvir também o lado da Cíntia, como é que ela mantém esse sorriso, assim. Eu não poderia ser convidada, viu, pessoal? Porque dizem por aí que eu não sorrio. Eu só faço piada, eu não sorrio. Mas a Cíntia também tem um sorriso lindo, super leve, o pessoal dá risada. Então venham, venham, venham para prestigiar a Cíntia. Gratidão, gratidão a Alisson. vocês também. Vamos agora para a live do. Agora para mim, hein? Vocês vão ver que eu Exatamente, no YouTube. eu sorriso. Eu dou luva de boxe em todo mundo. Coloquei o link aí para vocês. Beijo, gente. Beijos e tchau. Gratidão. Tchau.